Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui para mais um dia do curso preparatório para o Enem. O ensino de hoje é literatura. Nós iremos falar sobre os gêneros literários. Afinal, a literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Vou fazer a apresentação aqui das profs para vocês. Então, hoje nós teremos conosco a professora Osana, professora Laura e Tainá, que sou eu. E o objetivo da nossa aula é transformar o caos em clareza. Afinal, como dizia Saramago, o caos é uma ordem por decifrar. E o nosso intuito aqui é decifrar esse caos junto com vocês. Os gêneros literários são classificações de obras literárias de acordo com a forma e o conteúdo. E essas divisões têm como berço a Grécia Antiga e é um estudo importantíssimo para a história da literatura, pois é a base para a existência de todas as obras. Então, Aristóteles definiu quais são esses gêneros literários em sua obra Arte Poética, e durante a antiguidade, né, entre 335 a.C. e 323 a.C., enquanto surgiam as primeiras manifestações culturais ocidentais. Então, a literatura começa lá nas cavernas, de certa forma, e se formaliza na Mesopotâmia com o surgimento da escrita, mas vira mesmo arte literária com os escritores gregos. E Aristóteles, quando percebe essa manifestação, essa multiplicação da literatura na Grécia, essa explosão da arte literária, ele escreve poética ou arte poética, como alguns chamam. E essa escrita, como já foi dito, foi entre 335 e 323 a.C. Então ele pega essa explosão da arte literária e divide entre três grandes gêneros básicos fundamentais, que são o gênero narrativo, lírico e dramático. Então, falando sobre os gêneros literários no Enem. A forma que os gêneros são cobrados no Enem é bem sutil. A prova não exige que o candidato nomeie todos os gêneros, mas sim que tenha a maior noção possível do que cada um deles é e quais são suas principais características. Algumas questões podem pedir diretamente que o candidato aponte um gênero ou suas características, mas a maioria delas vai exigir que se interprete textos de diferentes gêneros literários, de forma que indiretamente o conhecimento acerca desses gêneros possa auxiliar na compreensão de textos. Então, a dica que nós deixamos para vocês é a seguinte: leia um texto de cada gênero literário e aponte as suas características principais, de forma a diferenciar um texto do outro. Quando eu falo que algumas questões podem pedir diretamente que o candidato aponte um gênero ou as características, eu quero dizer que a forma direta ela está relacionada a questões que buscam avaliar um conhecimento teórico. Então, para isso é preciso entender o que são os gêneros literários, conhecer as características de cada um deles, né, o que marca cada texto, e saber diferenciar um gênero do outro. Já a forma indireta está associada à interpretação de textos de variados gêneros literários, sem que haja uma pergunta direta acerca de suas características. Queremos dizer com isso que na prova do Enem você vai ler trechos de textos líricos, como poemas e letras de música, onde a gente consegue perceber a expressão de sentimentos e emoções, a função poética também da linguagem. É também muito comum nesse tipo lírico a predominância de pronomes e verbos da primeira pessoa, além da exploração da musicalidade. No gênero dramático, o mais conhecido são peças de teatro. São próprios para representação e apreende a obra literária em verso ou prosa, passível de encenação. Nos gêneros narrativos, a gente encontra os contos, crônicas, novelas e romances. Nesse tipo, a presença de um narrador, responsável por contar uma história na qual os personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Portanto, as características genéricas, nesse caso, são auxiliares, já que as perguntas podem estar centradas em outras questões que, primordialmente,
vão exigir a leitura, entendimento e interpretação do texto, e não necessariamente o conhecimento acerca das características estruturais desse texto. Portanto, se você não sabe o que é uma poesia, um romance ou uma peça de teatro, por exemplo, isso pode dificultar o seu entendimento. Dicas de leituras para o Enem. Leia livros de cada gênero literário, principalmente da literatura brasileira, e depois faça um resumo do que você leu, com o máximo de detalhes possível. No mais, se você já tem o hábito da leitura, a sua compreensão textual já vem sendo aprimorada no decorrer do tempo. Mas se você ainda não tem esse hábito, saiba que nunca é tarde para começar. Existem clássicos de narrativas, como as obras e crônicas do Machado de Assis. No gênero lírico, podemos citar as obras de Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. E nas obras dramáticas, podemos citar clássicos como José de Alencar, Castro Alves e Casimiro de Abreu. Tenha uma ótima leitura e uma excelente prova!